Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando as cartas de Paulo, e essa carta que nós estamos estudando é a carta de Gálatas. E agora eu vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar dando início nos nossos estudos. Vilmar. Ok, bom dia. Paz do Senhor a todos. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite de descanso, Senhor. Obrigado, Senhor, também por esse dia, Pai. Que o Senhor venha estar conosco, Pai, através desse estudo bíblico, que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós aqui presente e aqueles que estão reunidos, e também, Senhor, aqueles que irão ver essa gravação desse estudo no futuro, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Vilmar. Então vamos aqui, vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Estamos vendo aqui a carta de Gálatas. Nós estamos aqui na nossa estante, né, a quarta carta, que é a carta de Gálatas. Nós estamos na fase de leitura, né? Bom, é importante a gente dizer que a gente tem 6 capítulos, né? São 6 capítulos. Deixa eu ver, alguém está tentando entrar aqui. Tá. São seis capítulos. Os 2 primeiros a gente já viu, Paulo fala sobre ele. Os capítulos 3 e 4, Paulo fala sobre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E os 5 e os 6, que é o que a gente está estudando agora, trata da nossa, como que é uma vida em Cristo. Como é que é essa liberdade pregada no Evangelho, como é que a gente tem que entender e viver, né? Então deixa eu passar aqui. Deixa eu colocar aqui a irmã Helena, Pai do Senhor, irmã Helena. Ai, paz do Senhor. Então estamos aqui no capítulo 5, né? A gente já falou. Então, os irmãos, a gente já falou do capítulo 3 e 4, que é o Evangelho, né? Vou pedir para a irmã Helena fechar o microfone, pode ser, irmã? Pode ser, vou fechar, peraí. Obrigado. Nada. Bom, então, o verdadeiro Evangelho que Paulo trouxe, é importante a gente frisar, né? Que ele fala muito sobre a lei e sobre a promessa. Ele fala que a gente tem a nossa salvação através da nossa fé. E ele ensinou para a gente o que é essa fé, deu o exemplo da fé de Abraão. E ele também está falando sobre a lei e da transitoriedade dessa lei. Ela serviu só para um período. Por que Paulo está ensinando isso? Porque na época, a gente já disse que estava tendo falsos apóstolos pregando que a salvação, para ser salvo, era só você virar judeu, isto é, circuncidar e seguir a lei de Moisés. E não era isso. Então Paulo está falando que a nossa salvação vem de Cristo, da cruz de Cristo, da nossa fé em Cristo. E ela é de graça. A nossa salvação ela é pela graça e não por obras ou por cumprir alguns requisitos. Mas aí a gente ficou pensando, mas aí então eu não preciso seguir a lei? Foi aí que a gente está tratando sobre essa questão dessa liberdade, que é uma liberdade do nosso pecado, é a liberdade de toda a maldição que está que estava no homem, que agora foi liberta através de Jesus, através da cruz de Cristo. E aí a gente começou no capítulo 5, né, que é o que a gente vai terminar hoje, e iniciar o capítulo 6. No capítulo 5, quando a gente começou no primeiro bloco, Paulo já quis dizer assim, ou é a lei ou é Cristo.
ele quis dizer, é uma coisa ou outra. E aí a gente veio explicando o que é isso. E ele também falou assim, né, no versículo 6, que nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor, mas o que tem valor para a salvação é a fé. A fé que atua pelo amor, porque ele vai começar a explicar esse amor. Então, nesse primeiro bloquinho, ele falou isso. E aí, no segundo bloquinho, ele fala dessa liberdade que agora nós somos livres do pecado. E como que ela é, como é que essa liberdade, qual que é o alcance dela. Por isso que ele trouxe aqui esse bloquinho de que ela é limitada pelo amor. E a gente já falou bastante sobre isso. E que a gente também falou que essa liberdade que a gente tem agora, ela não pode ser usada para dar ocasião à carne. Isto é, agora que a gente está livre do pecado, não posso fazer qualquer coisa. Não posso fazer o que eu bem entendo. E aí por isso que Paulo veio e explicou no próximo bloquinho o quê? As obras da carne e o fruto do Espírito. Então deixou bem claro aqui, a gente terminou no domingo passado esse bloco, mas os últimos 2 versículos a gente ainda vai comentar hoje, que a gente não comentou domingo, para amarrar todo esse conceito. E no capítulo 6, que a gente vai iniciar hoje também, Paulo vai estender um pouco mais o fechamento dessa carta aqui. Paulo vai dizer o que é o Evangelho além de você só conhecê-lo, além de só falar de Jesus. Nós vamos ver isso daqui. Por quê? Porque ele tem o próximo passo, é a ação, né? Como é que a gente lida, como é que as nossas atitudes com as pessoas. Então a gente vai ver tudo isso daqui no capítulo 6, que é o que fecha toda essa carta, né? Bom, então e a gente viu, né, lá nesse bloquinho, do versículo 16 ao 26, a gente viu o fruto da carne e o fruto do Espírito. E vimos também que um é o oposto do outro. Ou é outro, né? A gente falou muito sobre isso daí. A gente falou da natureza humana, que ela é pecaminosa. A gente falou dos nossos impulsos, né? Que muitas vezes ele faz com que a gente tenha ações incorretas perante o próximo e que é contrário aos ensinamentos de Jesus. Então, se a gente se deixar levar pelas nossas emoções, pelos nossos instintos primários, se a gente não tiver o domínio próprio, a gente vai cometer muitos erros. É isso que Paulo quer dizer, porque a nossa natureza é assim, né? A gente tem uma natureza de disputa, como qualquer animal, essa questão de sentimento e de convivência um com o outro não é fácil. A gente sabe disso. A gente tem essa questão de instinto e de... Quando você vai disputar determinadas coisas, existe sim essa dificuldade. E aí quando você sobe o seu nível e você começa a colocar o amor ali nessa relação, muda totalmente. É isso que a gente está aprendendo aqui. Quando você pega essa relação com o próximo e coloca ali o amor, muda totalmente. Aí você já não quer mais disputar, você quer ajudar. Então, quando você ama seu filho, você deixa de comer para que ele coma, né? Esse amor vai mudar a cabeça nossa. Mas quando são pessoas desconhecidas, a gente sabe que tem uma disputa. Às vezes a gente vê o nosso filho, quando ele entra em desacordo com o filho de outros pais. Você já quer tomar partido do seu filho, né? Você não fica pensando com aquela cabeça de que são 2 filhos e os 2 têm que ter amor igual e os 2 têm que ser ouvidos, tem que ser justo para os 2. Um primeiro impulso, sem você colocar essa questão do amor que Jesus vem colocar para a gente tem essas dificuldades sim, de tratar com pessoas que a gente desconhece ou que a gente não ama. Então, quando a gente coloca o amor dentro da relação entre um e outro, o nosso relacionamento sobe um nível
né? E que é o que Jesus também fala muito conosco sobre isso, né? Bom, e aí o que a gente tem aqui? A gente tem o versículo 25 e o 26 que a gente não comentou na vez passada, mas a gente vai comentar agora. Então eu vou ler de novo o versículo 25 e 26 para a gente finalizar aqui esse capítulo. Mas antes eu queria ver se alguém quer falar alguma coisa, porque eu fiz essa introdução, eu também quero saber se tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa estar repassando em algum momento. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Como diz o Edgar, um de cada vez, né? Calma, gente, calma. Não vamos aglomerar, fazer uma fila, né, Marcelo? Fazer fila. Pelo amor de Deus. Na verdade, não é dúvida, não, é só um comentário. Pode fazer. Impactou muito o resultado que está aqui no capítulo 5, 19, né, que fala das obras da carne, que só tem coisa ruim, né? E, em contrapartida, o fruto do Espírito, que bênção, né? E como é difícil, a gente tem que realmente se policiar, porque eu sempre peço perdão a Deus. Será que estou fazendo algo que é contrário à sua vontade? Porque às vezes é muito tênue essa coisa, né? De saber que você está andando certinho ou não está. Mas que esses versículos, tanto o 22 aqui como o 19, que está na obra da carne, eu acho que é muito bom a gente ter tudo isso muito aqui na ponta da língua, anotadinho aí no caderninho. Exato. E é muito bom também reforçar, Elzinho, que esse fruto da carne, ele é pra gente, ele é normal, ele é a natureza nossa, é fácil. Se você não vigiar, ele vem fácil, né? É só algum desconhecido furar a sua fila sem falar nada, ainda rir da sua cara, que você já vai saber do que eu estou falando. É só alguém no farol fechar você sem nenhuma... você já vai saber. Né? Verdade. Então ele é um instinto natural nosso. Agora, o fruto do Espírito já é um processo onde a gente vai se fortalecendo, melhorando, e através da ação do Espírito Santo, a gente vai elevando o nosso padrão, né? Através é isso que Paulo fala, que a gente precisa entender que o Espírito é uma outra realidade, é um outro nível, e é para lá que a gente tem que ir, e esse Evangelho, essa fé em Jesus e essa busca desse fortalecimento espiritual é que nos vai trazer esses frutos bons, que nos vai ajudar a não fazer aqueles frutos da carne que vêm tão facilmente na nossa vida, né? Edgar? Como a gente tinha comentado no ano passado, né, sobre a longanimidade, né? Quando a gente tem esse domínio próprio, né? O domínio próprio é X para as coisas, né? Você tem que... Quantos momentos aí que, se não é o domínio próprio, você comete esses frutos da carne ali, né? Se acaba aparecendo o fruto da carne ali, você acaba sobressaindo na sua vida, né? Você acaba tendo um ciúme, você fala, peraí, mas por que aquele tem... Não é inveja, você fala, queria tanto, né? Eu queria tanto ter aquilo lá, né? Mas não é porque... Não fica feliz que o outro tem, sabe? Começa a ficar um pouquinho estranho, você começa a se comportar de uma forma diferente, né? Causando discórdia, às vezes, né? Você nem percebe, fala, puxa, olha o que eu causei, né? Ou às vezes nem percebe, né? Às vezes você jogou a gasolina e foi embora, sabe assim? Né? E nem vê o que aconteceu em tudo isso, né? E é muito comum, a gente comete esses erros mesmo, não deveria, né? Mas é humano, né? E Deus está vendo e sabe que nós somos falhos mesmo, né? Mas a gente vai falar, né? Já falou da longanimidade, que é uma coisa que vem, que dá aquele respiro e fala, não vou fazer isso, né? Você respira fundo e fala, não, isso não, agora não. Depois eu vou pensar nisso, depois com calma eu falo, né?
o calar é ouro, que a gente brinca, né? Falar é prata ou bronze, né? Às vezes não é medalha nenhuma, né? Às vezes o falar é desclassificado, né? Nem medalha, né? Não é nem ouro, nem prata, nem bronze. Mas o calar é ouro em muitas situações. Quantas vezes que se você se calar, né? Você vai evitar a discórdia, você vai evitar as dissensões ali, a confusão, né? As inimizades não vão surgir porque você vai se calar ali e falar, não quero confusão nisso, né? Então, esse domínio próprio é fundamental, né? Esse texto é um texto muito importante para o cristão, né? De modo geral, né? De uma forma geral, é. Inclusive, né, eu já falei que eu faço o exercício meu é no trânsito mesmo, porque no trânsito é onde a gente tem as pessoas desconhecidas e que elas infringem regras, vamos dizer, na nossa cabeça, né? E que nos deixa com bronca disso, né? E aí que eu faço? Eu pego uma pessoa... Você usa bombinha, né? Joga um ar, né? E respira fundo. Isso. Tá? E aí o que eu faço? Né? Como é que eu coloco essa questão do amor? Então, eu coloco uma pessoa que eu amo ali naquele cenário. Então, vamos supor assim, às vezes o cara vem e me fecha, né? Aconteceu até do cara bater aqui no meu carro, e aí eu coloquei o meu pai ali no lugar dele, no volante, o que eu faria? Nossa, então eu fui lá e falei, calma, tiozinho, era da idade do meu pai, calma, não foi nada, tal. Não, eu vou pagar, eu falei, não precisa pagar, tal. Eu fico exercitando essa questão, né, quando às vezes eu coloco uma pessoa que eu amo ali, vou supor, meu filho está em desacordo com outro filho. Falei, mas se o outro fosse meu filho? Eu começo a fazer esse exercício, né? Jesus espera da gente que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Aí eu começo a fazer esse exercício, aí a gente começa a mudar a nossa relação, a nossa ação, né? O que a gente faz na sequência. Mas tem que dar aquela respirada, viu, Edgar? Sim, aquela coisa. Não pode ser na hora, não. Às vezes você quer consertar o mundo, né? A gente tem, às vezes, uma mania de querer consertar o mundo, né, Marcelinho? Tem que ser um pouquinho. O mundo está errado e você está certo, né? Sabe aquela coisa? Às vezes você está certo mesmo, mas às vezes você está errado, né? Isso. Quantas vezes você comete erro, né? Então, Paulo vai dar aqui uma dica, inclusive no capítulo 6, a gente vai falar sobre isso, tá bom, gente? Por isso que eu estou fazendo esse exemplo aqui, porque o capítulo 6 ele fecha nessa questão, tá? Na hora da gente agir com o próximo. Então vamos ler o 25 e 26, por quê? Porque aqui nós vamos fechar o capítulo 5 para a gente iniciar o 6. Olha só que interessante, ó. O 25, até grifei, pus negrito, pus risco embaixo, porque, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Bom, esse versículo 25 aqui, ele é muito importante para a gente prestar bem atenção nele. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a gente entendeu o que é o fruto do Espírito, a gente entendeu o que é o Evangelho. Paulo aqui nessa carta ele explica direitinho o que Jesus fez na cruz por nós, o que é essa liberdade que nós temos. Então ele disse que essa vida espiritual é um outro patamar. Nós estamos pensando na eternidade, não na nossa vida passageira. Então, quando a gente fala, está entendido o que é o Evangelho? Está entendido? Já entendi. Jesus é o Messias. Eu tenho a fé em Jesus. Sei tudo o que ele fez pela gente. Entendi tudo. Tá bom. Então, eu sou uma pessoa espiritualmente... Eu tenho todas as condições para eu me fortalecer nesse espírito. E aí ele fala, então também agora que nós entendemos e vivemos no Espírito, porque o Espírito Santo ele vai se manifestar em todos que têm fé em Jesus. Aí ele fala assim, andemos também no Espírito. Tá bom, você já entendeu? Tá. Então você consegue aplicar. Andemos no Espírito é ação, é tudo que a gente vai fazer. A gente também tem que estar coerente. Se a gente tem esse fruto de Espírito, se a gente já tem bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, né? Então vamos andar com isso. Então tudo que a gente for fazer agora é baseado nisso. Então esse versículo não quer dizer mais nada além disso. Ó,
Tá claro que você vive no Espírito? Agora você vai andar no Espírito. Quer dizer, tudo que você for fazer tem que estar coerente com isso que você entendeu. E é isso que nós vamos ver no capítulo 6. Então esse versículo é muito importante. Edgar. Na NTLH tem uma maneira diferente também interessante, que diz que o Espírito de Deus que nos deu vida, que nos deu a vida, controle também essa vida que ele nos deu, né? Sabe, assim como ele deu a vida para a gente, né? O Espírito de Deus, né? Que está em nossa vida, que ele também controle. Ele assim foi dado e assim tem o controle, né? Você ganhou esse fôlego de vida e o controle está nas mãos dele, né? Então, o andemos ali tem uma conotação, né, de estar junto, de estar caminhando junto, né, mas também de controle ali, né, se vivemos no Espírito, né, também andemos também no Espírito, mas na NTLH é interessante que fala que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então, deixar que o Espírito Santo controle a nossa vida no sentido de nos direcionar, né, nos direcionar como se fosse um leme ali, né, aproveitando esse vento todo ali para ir no lugar certo, com velocidade certa, para o lugar certo mesmo, né? Então, que ele controle nossas vidas, né? No sentido do lado de direcionar para um lado bom para a nossa vida, né? Que a gente não venha ficar lutando contra o vento ali, né? Sabe? Sim. Não, vai a favor desse espírito que vai te levar para o lugar correto, né? Você está vendo que está errado, mas você está tentando ir para o lado contrário, sabe? Assim, então, deixe que ele controle sua vida, para que você vá para o lado certo. Né? Sim. Ah, não, mas será que é certo? O questionamento, vai questionar o Espírito Santo, sabe assim? Então, a gente começa a questionar. Mas será que eu devo fazer? Irmão, não precisa nem perguntar, né? Será que eu devo evitar discórdias, né? Evitar ciúmes, evitar inimizades, evitar, sabe aquela coisa? Impureza. Será que eu devo ser puro? Sabe, às vezes o cristão começa a questionar coisas óbvias para ele, né? E, peraí, mas será que eu não devo roubar? Como assim, né? Sabe aquela coisa assim, né? É uma coisa muito simples, né? Não há dúvida quanto a isso. Né? Sim. E aí, por isso que eu falo, eu reforço, e nós vamos ver isso no capítulo 6, né? Que andemos no Espírito, quando a gente fala em evangelho, evangelizar. Evangelizar, para mim, é levar o evangelho para alguém. Então, quando a gente fala em levar o evangelho, né, não se limita a gente falar de Jesus para as pessoas. Então, a nossa vida, ela não pode se limitar a falar de Jesus para as pessoas. Ela vai além disso. A gente vai falar de Jesus, vai falar do amor de Jesus, e a nossa vida vai ser um testemunho dessa forma. Então não é só levar o evangelho, é também a gente agir conforme Jesus espera que a gente haja com relação ao próximo. De tal forma que quando as pessoas veem o que você faz, como você trata as pessoas, aí você pode escutar lá vai um crente, lá vai um cristão, né? Então, tem muita gente que para ali, simplesmente eu preciso levar o evangelho para todas as pessoas. Então eu vou, compro uma Bíblia, falo lá para a pessoa, tal, mas não é só isso. A gente também, Paulo vai fechar aqui o capítulo 6, completo o evangelho. A gente tem que levar o evangelho e viver o evangelho. Esse viver é uma ação nossa, né? Porque tem muita gente que tem fé, tem muita gente que entendeu direitinho e se fecha no seu mundo e fala, eu não vou fazer nada, não vou errar, não vou fazer nada de errado, mas também não vai levar o evangelho para outras pessoas, ou não vai viver uma vida em espírito, né? Então, andemos também no Espírito. Então, vamos entender isso. No 26, ele também aqui fechando, né? E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O Edgar até falou um pouquinho sobre isso. Mas aqui a questão principal é a gente não pode se deixar possuir de vanglória.
Então, isso aqui é importante porque naquela época tinha muito disso. Eu sou isso, eu conheço a lei, eu sou salvo, então eu sou. E Paulo vai explicar para a gente que não é assim. A gente não tem que se vangloriar. Tanto é que a gente vai falar isso no capítulo 6, que ele se vangloria na cruz de Cristo. Não pode ser com a gente. E aí não pode ter essa disputa. Ele fala, não pode provocar um ao outro, não pode ter essa inveja um ao outro, que o Edgar estava mencionando e explicou. A gente precisa entender que nós somos iguais, a gente não tem que se gloriar em relação ao outro, né? A gente não pode provocar um ao outro. Então Paulo vai fechar esse capítulo 5 dessa forma, dizendo que nós somos iguais. Temos que ter esse entendimento, que eu não sou mais que ninguém, porque senão estou disputando, né? E inveja é um pouco disso também. E antes da gente então iniciar aqui a nossa leitura então do capítulo 6, Edgar. Essa palavra vanglória, também eu estava vendo sobre isso, uma pesquisa sobre isso, ela tem uma origem seria como você pega no latim, lá na origem, né, ou no grego, né, ela está toda a conotação de espaço, né, que seria em inglês o gap, né, o espaço é um buraco, um vazio, uma glória vazia, um vanglória, sabe? Imagine, o van vem de uma ideia de nada, de espaço, né, de buraco. Então seria uma glória que você, né, seria sem necessidade, sem função, né? Vangloriar-se, quer dizer, tem uma glória sem sentido, né? Que ele diz ali. Uma vanglória. Uma vanglória mesmo, uma glória com um buraco, sabe, um espaço, não é nada. Quando a glória de Deus, ela é completa, ela é plena, né? E ela não é vã, né? Ela é uma glória completa. Então ela não tem esse buraco, esse espaço, esse nada, né? Não, ela é tudo, né? Ela é completa. E você se vangloriar daquilo que faz, do evangelismo, da pregação, de saber falar, de saber se portar ali no púlpito e tal, ou mesmo no evangelizar. Eu sou bom evangelizador, tal. Não, isso é uma vanglória. Não. Isso tudo está na glória completa de Deus na sua vida. E isso é glória de Deus, né? Quando você fala, eu sou um evangelista, eu falo, eu prego bem, peraí, isso é uma vanglória. Isso é um buraco, isso é nada, né? E a glória de Deus é completa. Então, que ela seja, né, manifestada na sua vida de uma forma plena, né? E não você, né, se colocando como o, né? Isso é muito comum, né, no meio cristão, né? As pessoas começam a se posicionar, eu sou bom nisso, né? Não falam, mas se apresentam como bons, né? Exatamente. E aí, a gente entrando então no capítulo 6 e último capítulo de Gálatas, o que nós temos lá dentro, né? Nós temos lá do versículo 1 até o 18, nós temos aí 3 bloquinhos, vamos chamar assim, né? A maioria das Bíblias tem esse tipo de auxílio, essas divisões em bloquinhos, né? Não são originais, mas elas servem só para ajudar no entendimento. São 3 bloquinhos aqui, né? No primeiro bloquinho, o que Paulo vem nos ensinar, né? Sobre essa relação um com o outro, esse auxílio um com o outro, a responsabilidade que nós temos um com os outros. Então, a nossa responsabilidade com relação ao próximo. Paulo deixa isso muito claro, porque Jesus também disse, né, quando ele enfatiza sobre essa questão do nosso relacionamento com o próximo. Então, ele vem falar sobre essa responsabilidade que cada um tem com relação ao próximo. Então, a gente está percebendo que esse capítulo 6 tá bom, no final, com aquilo que eu falei, tá bom, a gente entendeu tudo, tá? Então, agora a gente vai agir. Como é que a gente vai tratar as pessoas? É isso que nós vamos ver agora. Como é que nós vamos tratar as pessoas? E aí também, ele, no segundo bloquinho, ele deixa uma coisa muito clara aqui, né? Que é o que o homem semear também ceifará. Quer dizer que as nossas obras, elas têm consequências. As nossas obras, a gente vai dar conta delas.
Não vai a gente pensar que está tudo certo, a gente vai fazer tudo o que quer. Não. Então ele está falando que, está completando aqui, para a gente se relacionar com o próximo. A gente vai ter que agir, a gente vai ter as nossas obras. Mas ele também está querendo dizer que a gente vai tomar conta, vai dar conta dessa obra. Nesse segundo bloquinho, então, ele fala da lei da semeadura. Então, o que a gente semear, a gente vai colher, né? A gente tem sim consequências as coisas que a gente faz. Não é agora tudo posso, agora eu sou livre do pecado, Jesus me libertou, agora está tudo bem, faço tudo que eu quero. É isso, esse entendimento a gente vai chegar nele. E por fim, no último bloquinho, a gente fala sobre essa gloriar-se não em si mesmo, e sim em Cristo. E ele não é em Cristo, ele fala assim, na cruz de Cristo. Em tudo que representa o que Jesus passou. Tudo que representa aquele caminho todo, toda a cruz, tudo que passou Jesus, tudo que representa isso, para que a gente pudesse ser salvo. Não é só a fé em Cristo. Ele fala, tenho que nos gloriar na cruz de Cristo. É todo o processo. Pastora Débora levantou a mão. Marcelino, sim. Só falando sobre um pouquinho essa semeadura, porque às vezes a gente fala assim, eu aceitei a Jesus e agora eu fui perdoado, porque eu pedi perdão dos meus pecados, me arrependi e tudo bem. E realmente o Senhor, pela misericórdia dele, ele nos perdoa e ele conhece o nosso coração. Mas aquilo que você semeou, o Senhor perdoa, mas vem a colheita, tem a consequência, né, daquilo que nós fizemos. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, porque essa pessoa está sendo, mas ela até é tão crente, é isso e aquilo, então, mas às vezes é a semeadura, foi aquilo que semeou. Porque a gente pensa que a gente semeia hoje, vai colher daqui 1 ano, 2, mas às vezes a nossa colheita daqui 10, 20, 30 anos, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos semeando. O Senhor perdoa? Sim, pela misericórdia dele, a palavra de Deus fala que se nós confessarmos pecado, ele é fiel para nos perdoar. Mas aquilo que você semeou, você vai colher, vai ter a consequência. Eu falo aqui às vezes para a Giovana, falo, filha, é a consequência, né? Vou dar um exemplo bem prático. Eu engravidei antes do casamento, tal. Deus perdoou? Perdoa. Mas você tem uma consequência de tudo isso, né? Então, nós, já cristãos, né? Quando nós já somos cristãos, nós temos que prestar mais atenção ainda naquilo que nós estamos semeando. É fácil? Não. Como você disse, a Elzinha disse aí, dos frutos da carne, é só Deus para ter misericórdia. Por isso que tem aquele versículo que fala que a gente tem que matar a nossa carne todo dia, porque se não for a graça do Senhor, misericórdia, né? Verdade. Edgar? E tem todo o fator, tem a questão do arrependimento, né, Débora, de você cometer um erro, né, você ter as consequências, né, que são às vezes até legais, né, porque, né, a justiça vai te cobrar alguma coisa, o mercado financeiro vai te cobrar alguma coisa, o vizinho vai te cobrar, né, posicionamento diferenciado, tal, vai te, né, mas eu diria que o arrependimento é também fundamental, né. Então, assim, você tem um posicionamento como cristão ali, você se arrepende, Deus perdoa. Essas consequências todas são, né, também para que você entenda aquilo tudo que aconteceu na sua vida e o que gerou, para poder também explicar para quem possivelmente um dia cometesse esse erro e que isso já orientado não vai cometer, sabe? Essa pessoa já orientada não vai cometer. Então, por exemplo, um erro que eu cometi, que muitos que a gente comete, infelizmente, dia a dia, né, diariamente, e eu falo, puxa vida, isso eu não deveria ter feito. E aí a gente pede perdão a Deus, e aí orienta aqueles que estão por perto, que a gente sabe que possivelmente possam cometer erros, ou filhos, ou irmãos, ou gente que está por perto, fala, olha, cuidado com isso, né? Talvez você nem fale, eu cometi o erro, mas cuidado, porque eu também cometi esse erro, né? Então, assim, você alerta a pessoa, então a função, talvez, mesmo de ser punido,
pelo que você cometeu, o erro que você cometeu, também seja interessante para que outros fiquem alertos para não cometer o erro. E Deus perdoa. Deus vai perdoar. Você pediu perdão, você se arrependeu daquilo, Ele vai te perdoar. Mas aquilo vai servir para alguém. E aquele teu erro, até o seu erro, vai ser um exemplo para aqueles que estão por perto, para que não cometam também o mesmo erro. Né? A Débora, Pastora Débora? Super concordo com o Edgar. E também tem um outro lado, né? Tem a semeadura que nós oramos, a gente ora, a gente clama ao Senhor muitas vezes pelos filhos, ou por um trabalho, ou uma situação de, sei lá, de perseguição, ou pelo marido, e você ora e você semeia, e aí você fala assim, mas eu estou semeando e não está acontecendo nada. Vai acontecer, né? Questão de esperar, porque a gente também é imediatista, a gente quer lançar a semente e já quer colher. E não é assim que acontece. Então, a semeadura vem para os dois lados, né? Eu acredito que são 3, mas, enfim, são 2. Aquele que nós semeamos e nós vamos colher muitas vezes coisas erradas do que nós fizemos. Semearmos em oração, sabe, em estudo bíblico, em meditar, em tempo com Deus, intimidade. Pode ter certeza que o Senhor vai estar ouvindo o seu clamor, Ele está enxugando as suas lágrimas. Você está semeando também no mundo espiritual e você vai colher. E um outro terceiro que eu acredito também que a gente tem que prestar atenção onde nós estamos semeando. Porque às vezes está semeando no meio de pedras, e o Senhor nos dá sabedoria. E a gente tem que orar para o Senhor nos dar discernimento para saber onde semear também. Mas aí isso é um outro assunto. Mas é mesmo, é interessante isso mesmo. E mesmo por bem também, né? Muitas vezes, já tive alguns amigos aí que depois de 20 anos que eu encontrei, ele me agradeceu por um conselho, um ensinamento, uma palavra que eu coloquei na vida dele e que aquilo ajudou, enfim. Muitas vezes a gente vai, sim, a gente semeia, né? A gente leva o evangelho para alguém e às vezes a gente não vê um resultado na hora, mas lá na frente sempre vai ter um bom resultado. Então, isso é legal também. Nós vivemos um mundo de imediatismos, né, Marcelino? Sabe, a gente quer para agora, né? Hoje em dia, você manda uma mensagem e quer a resposta do outro lado na hora. Se demorar, tá bravo comigo, né? E sabe aquela coisa? Hoje em dia, a gente não tem mais aquele tempo de, olha, eu vou mandar uma carta e daqui 15 dias essa carta vai voltar uma outra carta e eu vou ler e vou falar, olha, ele gostou daquilo que eu falei, ou ela gostou. Não, te manda uma mensagem e 30 segundos não respondeu e tá de mal. Sabe, eu estou falando assim, né, em termos gerais, né? E mesmo para semear, né? A gente semeia, fala da palavra de Deus e quer colher os frutos agora, né? Ou mesmo do cometer o erro, ao cometer o erro, como a Débora falou, a gente comete um erro ali, você estava falando, a gente comete um erro num determinado momento da vida, e aí você se arrepende, pede perdão, mas essas consequências às vezes não vêm logo em seguida, mas aí 5, 10 anos depois você fala, puxa, olha, eu semeei lá atrás coisa errada, né? E agora eu estou colhendo, e é inevitável, né? Não tem jeito, você vai, né? Isso é natural que aconteça, né? E a gente não está preparado, às vezes, né, para receber esse tipo de colheita, né? Não tem onde armazenar isso, teria que descartar, né? E aí é duro. Mas a vida é assim, né? A gente tem que entender os processos, né? É verdade. Inclusive, né, que nem a Débora colocou, né, do tio Luiz, né? E é verdade, né? A gente às vezes, a Rosi falou, às vezes a gente não vai nem ver o resultado de uma semeadura. Eu vi outro dia uma historinha acho que é tâmara, é uma frutinha que você planta e só vai ter fruto depois de 90 anos, né? E um menino perguntando lá pro vô, pro pai, não sei, né? Mas está plantando isso daí, só vai ter fruto daqui 90 anos, então para que você está plantando, né? E ele falou pro menino, né? Porque daqui 90 anos alguém vai colher esses frutos. Então, quer dizer, mesmo que seja lá para frente, não seja comigo, né? Então, o ensinamento do vô aí pro neto ou pro menino, né? Era isso, né? Então não vou semear, não, vou semear, mesmo que seja para muito tempo. Alguém vai se beneficiar disso lá na frente.
E tanto coisa ruim como coisa boa, né, Marcelino? Coisa ruim como... Às vezes a pessoa no filho, ele fica falando coisas que lá na frente vão gerar problemas tanto para ele, como pai, né, ou mãe, como para o filho, né? Então você ali plantou coisa ruim ali no seu filho e tal, e amaldiçoou e brigou e foi ruim com ele e tal. E aquilo tudo a colheita vai voltar ali para você e infelizmente vai pegar por tabela os filhos, né? Sim. Então pensar quando falar coisas para os filhos, né? Para que essa colheita venha legal, venha boa, venha encher os celeiros, venha ser coisa para alimentar, coisa boa, né? E não coisas que vão dar trabalho para dispensar depois, né? Vai ter que descartar, né? E aí vai dar mais trabalho, né? Vai dar mais trabalho. Então vamos começar a ler aqui, ó, o capítulo 6 e último capítulo da carta. Vamos ler o primeiro bloquinho, tá? Vou ler aqui, mesmo que não dê tempo da gente comentar, a gente continua domingo que vem, não tem problema, que acho que já só faltam acho que uns 10 minutos, mas vamos ler aqui, ó, do versículo 1 até o versículo 5, né? Que a gente está falando sobre essa responsabilidade para com o próximo, que Paulo vem nos ensinar, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Esse primeiro bloquinho aqui é muito interessante, né? Então, é uma dica, a principal dica aqui, né? No começo aqui ele já fala. Então, vamos supor, alguém fez alguma coisa errada. Então, alguém foi surpreendido. Como é que a gente vai ser a nossa atuação para com o erro do próximo, né? Se a gente for rápido, a gente pode errar, né? Lembra que a gente falou muito disso? Então, agora ele está falando. Bom, vós que sois espirituais... Então, veja bem, a gente acabou no capítulo 5 de ver isso, o que é o fruto da carne e o que é fruto do espírito. Entendemos bem, temos que fortalecer o nosso espírito. Então, é isso que agora ele quer cobrar da gente, a ação adequada para quem está vivendo no espírito. Então, se vós sois espirituais, então você vai ter discernimento, vai ter sabedoria para corrigir aquela pessoa. Então, ele fala, então, corrige-o com o espírito de brandura. Então, é aquilo que a gente fala que é o mais difícil, né? Ele já começa aqui no mais difícil. Mas ele fala, então, se vós que sois espirituais, entendeu muito bem, está procurando Jesus, tem fé, você tem uma vida espiritual intensa. Então, quando você pegar alguém que errou, pegar alguém fazendo uma coisa errada, como que nós vamos corrigir? Com espírito de brandura. E aí também ele ainda fala, e guarda-te, né? Vigia, para que não sejas também tentado. Porque claro que vamos ser. E quando ele fala assim, para que não sejas também tentado, está falando, pô, mas se o outro teve uma tentação e caiu na tentação, né? Fez a coisa errada. Você vai lá e fala, pô, né? Isso aqui não é o caminho certo. E pode ser que a gente também, nas nossas fraquezas, também a gente vai ter sempre essa tentação tentando desviar a gente do caminho. Isso vai ter. E ele fala, fique esperto, guarda-te, vigia, fortaleça-se no espírito, para que você também não seja tentado e caia ali como essa pessoa. E aí quando forem corrigir você, como que vai ser isso? Né? Então, esse primeiro versículo é muito, muito bacana, muito didático, né? Até pus em vermelho aqui o espirituais, porque para a gente entender qual é a diferença entre a nossa vida normal, nossos impulsos normais, nossa natureza pecaminosa, e como é que é o fruto do Espírito, como é que é uma vida espiritual, como é que é uma vida de intensidade, de comunhão com o nosso Deus, em comunhão com o nosso Jesus,
uma vida fortalecida, uma vida de oração, uma vida de busca, onde a gente quer ter essa proteção divina, para que a gente não caia nas ciladas do inimigo, que a gente não caia nas tentações do mundo, que são normais. Essa fortaleza espiritual a gente tem que buscar mesmo o tempo todo. Na primeira brechinha, né, já vai vir a tentação. Então Paulo fala. Então, além da gente tratar essas pessoas que fizeram coisa errada, a gente também tem que ficar esperto para a gente também não errar. Porque senão você vai lá tentar corrigir alguém se você também já está caindo. Então, esse primeiro versículo aqui, ele é muito amplo, muito importante para a gente entender a carta como um todo. Ele falou tudo certinho e agora, lá no final, nesse capítulo 6, ele está falando como que a gente deve agir. Como é que a gente deve agir. Então, falta aqui uns 5 minutos, a gente vai continuar as nossas considerações também no domingo que vem. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Aí, pastora Débora. Oi. Tá. Aí, se alguém quiser mais fazer algumas considerações, ou você também. E aí, se puder fazer a oração para a gente encerrar aqui depois. Falta aqui só 5 minutos, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Se ninguém for falar, eu falo. Isso, fala. Peraí, eu só quero só falar um testemunho do Marcelino. Uns anos atrás eu viajei com ele, né? E aconteceu um incidente lá, né? Quando nós saímos lá do hotel, né? E, meu Deus, se fosse outra pessoa, tinha falado um monte. Não. Glória a Deus, Marcelino se portou como um homem de Deus. Tudo bem, tudo calmo, viemos embora, não teve comentário. E tudo foi resolvido, né, Marcelino? Então você é um testemunho na minha vida sobre isso daí, viu? Amém. Eu nunca vou esquecer. O rapaz manobrou o carro, bateu o meu carro. Isso. Chegou lá, né, era o seu filho o carro, né? E você não falou. E ainda do nada. meu filho. E você, uma boa. Glória a Deus. Que Deus continue assim na sua vida, viu? Sem esse exemplo, tá bom? É a glória dele. Amém. Pastora Débora. Amém. Só continuando ainda, só sobre esse versículo de Gálatas 6, da semeadura no... Muito isso lá no grupo de oração. A gente ora às vezes por pessoas que a gente nem conhece e a gente não, às vezes nem sabe a resposta, o que deu, o que não deu, né? Mas ali você está semeando em oração. Claro que a gente vê muitos milagres ali, grandes bênçãos, grandes milagres que o Senhor tem feito ali no grupo de oração, com as intercessões, mas muitos a gente não vai nem saber, né? Mas o interessante é aquilo que está fazendo para a glória de Deus, né? Não é para a sua glória, mas é para a glória do Senhor. E eu coloquei aqui na mensagem que o meu esposo, minha mãe, orou muito pelo Vani, né? Junto comigo, por várias situações, várias mudanças que precisava ter. E a minha mãe, ela conversava muito com ele, orientava tal. E a minha mãe não chegou a ver o Vani como ele é hoje, né? A Rosi, a dona Helena, que são mais antigas ali da igreja, sabe como o Vani era tal. E hoje a bênção que ele é, o testemunho que ele tem dado, o caráter que o Senhor transformou, tantas coisas, a minha mãe não viu, mas ela semeou. E hoje, nós que estamos próximos, nós estamos vendo a colheita. Então, a gente tem que semear coisas boas, semear em solo fértil, pedir para o Senhor nos orientar o que fazer
como fazer da forma que temos que fazer também. Falar da minha mãe me emociona sempre. Bom, então vamos orar, né? Quantos minutos tem aí, Marcelino? Porque aqui eu tenho 4 ainda. 2, 3. Tá bom. Vamos orar, então. Hoje a Isa também já está voltando, né, com o Vinícius, que o Senhor abençoe e guarde também os dois. E quinta-feira meu pai já está na igreja. Senhor Deus, obrigada por essa manhã de estudo. Obrigada pela tua palavra que fala conosco. Obrigada porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a gente aprende um pouquinho mais, porque o teu Espírito Santo fala conosco, ó Deus. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, ter os dons do Espírito, Senhor, e a gente não ter, Senhor, essas coisas ruins que nós temos, ó Pai, esse pecado que muitas vezes que fica dentro de nós, e fica martirizando, e fica, às vezes, fazendo que a gente venha a pecar, mas que nós possamos ter uma afinidade com o teu Espírito Santo, para que ele venha nos acender a luz de quando nós estivermos errados, ó Pai, e pedimos perdão ao Senhor. Mas muito mais que isso, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a moldar o nosso caráter. Nos ajuda, Senhor, a sermos transformados pelo Teu Espírito, para que a gente possa mudar e que a gente possa ser abençoadores, pessoas que realmente têm semeado, Senhor, em solo fértil, pessoas que realmente têm um coração igual ao Teu, Pai. Quero te pedir pelos pedidos de oração que estão aqui, estão lá no grupo de oração, que o Senhor venha trazer os milagres, as curas, Senhor, mas principalmente que hoje à noite o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que precisamos ouvir, e que outras pessoas possam também, ó Pai, sentir o toque do Teu Espírito para aceitar a Ti como Salvador. Obrigada pelos nossos professores, que o Senhor continue conduzindo no Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Shalom Adonai. Estejam orando por mim, pela Rosângela, pela Vani, pela Roseli, que no domingo que vem nós não vamos estar na escola dominical, nós vamos prestar prova. Amém. Vai ser bênção. Concurso. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau. Deus abençoe. Até mais tarde. Vamos convidar a gente para ir para o culto hoje. Tá. Edgar. Já tô pirata, quem sabe levar. O pirata, Edgar. Acho que hoje eu não Deus abençoe, pessoal. Vai sim, Edgar. Leva o teu pai. Até a noite. Leve um amigo para abençoar, ser abençoado. Amém. Amém. Milton, vocês fazem falta. Tchau.